Por que a Argentina está cara para os brasileiros? Eu moro na Argentina desde 2022 e nos últimos 3 anos houve uma série de transformações econômicas naquele país. E gostaria de comentar um pouco essa nova percepção dos brasileiros que vão até lá de que a Argentina está cada vez mais cara. Na realidade, a resposta é muito simples. A Argentina sempre foi muito cara. A questão é que nos anos de 2022 e 2023, o governo, vendo a inflação muito alta e a queda de popularidade que vinha sofrendo na população, começou a congelar os preços e colocar muitos subsídios para conseguir segurar um pouco a inflação. Isso fez com que os preços ficassem um pouco mais maquiados. Também houve um controle em relação ao câmbio, fazendo com que o câmbio ficasse congelado. Isso fez com que o mercado paralelo de câmbio ficasse cada vez mais forte. Houve momentos em que a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo era o dobro ou, nos momentos mais agravantes, o triplo, fazendo com que a desvalorização oficial do peso ficasse maquiada, enquanto a desvalorização real ficasse cada vez mais gritante. Com isso, a inflação ia subindo, porém a cotação paralela ia subindo também. E os estrangeiros, obviamente, faziam os seus câmbios no mercado paralelo, fazendo com que ficasse mais viável, mais rentável para eles fazerem os seus gastos lá. Então é muito comum você ir em restaurantes, ir a mercados, fazer passeios, tendo um custo de vida metade em relação ao custo de vida das cidades pares da região, por exemplo, São Paulo, Cidade do México, entre outras. Em 2024 veio então um ano de mudanças. Passada a eleição, foi o primeiro ano da gestão Milei, em que ele fez uma série de mudanças estruturais na economia política. Primeiro ele fez cortes de gastos, ele fez a desvalorização oficial do câmbio em um único dia em mais de 100%, fazendo com que, à primeira vista, a inflação disparasse em um único mês mais de 20%. Porém, isso fez com que, nos anos posteriores, a inflação ficasse um pouco mais controlada, chegando a uma média de 2% e 3%, o que ainda é muito alto, tendo uma comparativa com o nosso país, Brasil. Pegamos a nossa taxa de inflação anual. Porém, para os critérios argentinos, em que você tinha meses chegando a mais de 15%, 20%, uma média de 3%, 2% é um ótimo avanço. Algumas das medidas que fortaleceram esse novo cenário na Argentina foram os cortes de gastos que o Milei foi fazendo na política e no governo estruturalmente, em que ele fez cortes de gastos, demissões em massa de servidores públicos, cortes de programas e de verbas para serviços públicos. Isso fez com que a camada social mais baixa da Argentina ficasse cada vez mais sensível, aumentando ainda mais os índices de pobreza e de pobreza extrema naquele país. No entanto, isso mostrou para a economia global em que o Milei e a nova gestão estavam um pouco mais comprometidos em tentar colocar a economia e os gastos políticos da Argentina nos eixos, fazendo com que a confiança do país ficasse cada vez melhor. Uma questão é que, com a inflação, os custos de vida foram ficando cada vez mais altos. Com o aumento do custo de vida e os salários baixos, fizeram com que muitos argentinos tivessem que pegar as suas poupanças dolarizadas e converter esses dólares para pesos argentinos, fazendo com que a procura para pesos ficasse cada vez maior, fortalecendo então a estabilização da cotação no campo paralelo. Então, por um lado, você teve o aumento da inflação, um pouco mais estabilizada, porém aumentando gradativamente, em ritmos menores, e a estabilização do peso argentino em relação ao câmbio paralelo, no mercado negro de câmbio. Isso fez com que os estrangeiros, que tinham essa vantagem no câmbio paralelo, não a tivessem mais, fazendo com que essa percepção do aumento dos custos de vida ficassem cada vez mais nítidos para eles também. Além disso, para os brasileiros, ficou ainda mais complicado, ponto de que no ano passado o real foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo todo, indo a contrapartida do peso argentino, que foi uma das moedas que mais valorizou no mundo, com essa estabilização do peso em relação ao câmbio paralelo e também essa correção em relação à desvalorização que havia ocorrido momentos prévios da eleição. Por conta disso, os custos de vida ficaram mais altos para os argentinos, mais altos para os estrangeiros e muito mais para os brasileiros. Então, fazer um comparativo de alguns valores, a gente percebe que o custo que a gente tinha para alguns serviços, passeios, restaurantes, algumas experiências do ano anterior, de 2023, em relação a 2024, dobraram ou triplicaram para os brasileiros. Há produtos que chegaram a quadruplicar. Apesar do aumento dos custos de vida, isso são medidas que prometem ajudar a economia da Argentina, passando mais confiança, fazendo com que o peso seja utilizado, fazendo com que os estrangeiros confiem na economia e façam os seus investimentos em território argentino, tentando fazer com que a economia volte a se erguer. E é isso que queremos, afinal, ter essas vantagens em relação ao câmbio
são muito boas. Mas ser rico em um contexto miserável não é mérito para ninguém.